A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional que se encontra no livro de Atos, capítulo 23 e 24, que diz: Passados muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Estamos diante de uma passagem onde Saulo aquele que perseguia a igreja, ele vai passar a ser perseguido. E Saulo, ele vai estar, como diz a palavra do Senhor, sendo vigiado em todo momento, porque ali todos muitos não acreditavam que Saulo não tinha se convertido e outros estavam, lideranças, estavam perseguindo ele para poder tirar a vida de Saulo. Mas nós vamos ver Saulo aqui permanecendo firme e caminhando no propósito ao qual Deus o tinha chamado. Então, logo depois de ele recobrar a sua visão, e passar algum tempo com os cristãos de Damasco, Saulo ele foi para a sinagoga falar aos judeus a respeito de Jesus Cristo. Alguns cristãos, eles vão aconselhar os novos convertidos a esperarem até que estejam completamente firmes em sua fé, antes de compartilhar as boas novas com outras pessoas. Mas Saulo, ele não foi assim. Saulo ele ficou algum tempo com outros cristãos para aprender a respeito de Jesus, antes de iniciar seu ministério mundial. Mas ele não esperou para testemunhar. Ele esperou, se reuniu, esteve ali com eles por algum tempo aprendendo, mas ele não esperou para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus. Embora não devemos precipitar-nos no ministério, estando despreparados para tal tarefa, não precisamos esperar para contar às pessoas o que aconteceu conosco. Muitos acham que falar de Jesus é só quando você está pregando, quando você está com o microfone na mão, e não é isso. É em todo tempo, em todo momento. É você contar o teu testemunho, a sua conversão, a sua experiência que você viveu com o Senhor. Isso para todos aqueles que estão te observando. E Saulo, ele vai falar isso. No versículo de número 21, a palavra do Senhor ela diz: todos que ouviram ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Não. Aqueles que observavam Saulo via que ele foi com propósito, mas ele, ao encontrar o Senhor, ao ter encontro com o Senhor no caminho de Damasco, a partir desse momento a vida de Saulo ela muda. Então, os argumentos de Saulo eram poderosos, porque ele era um estudioso brilhante. Então, todos que ouviam, via que ele tinha o conhecimento da lei, ele conhecia e falava com propriedade. Mas o fato mais convincente foi a sua mudança de vida. As pessoas sabiam que o que ele ensinava era verdadeiro, porque podiam ver evidência em seu modo de vida. É importante saber o que a Bíblia ensina e como defender a fé, mas suas palavras devem ser respaldadas por uma vida transformada. Então, Paulo ele era um homem sábio, um homem que tinha estudioso, que tinha conhecimento. Mas o que chama a atenção na vida de Paulo é o estilo de vida dele, que vai mudar à medida que ele encontra o Senhor. À medida que ele tem um encontro com Jesus Cristo, a vida dele muda. Então, não é o intelecto, não é o que ele sabia, não é a forma que ele ensinava, mas era a vida dele
como ela foi transformada à medida que ele falava em perseguir, e de repente ele vai falar do amor de Jesus e vai passar a ser perseguido. No 23 diz, passados muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Então, a partir desse momento, ele começa a ficar em evidência. À medida que está em evidência, ele passa a ser perseguido. Até então, quando não estamos aparecendo, não estamos, muitas das vezes, em uma posição até ministerial, tudo vai bem. E à medida que a gente assume essa posição, nós vamos ver que as lutas começam, as perseguições, porque é colocado em evidência. E assim foi na vida de Saulo. Ele vai ficar ali e vai pregar a palavra do Senhor, e isso vai incomodar, a muitos que ali eram religiosos e que buscavam e vão passar a buscar ocasião para matar ele. O 25 diz, contudo, os seus discípulos o levavam de noite e o fizeram descer em um cesto por uma abertura no muro. Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como, no caminho, Saulo via o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então é difícil, mudar a reputação. E Saulo tinha uma terrível entre os cristãos. Mas Barnabé, um judeu convertido, tornou-se a ponte entre Saulo e os apóstolos. Os novos cristãos, especialmente aqueles com reputação manchada, precisam de alguém que se responsabilize por ele. Pessoas que os acompanhem, encorajem, ensinem e os apresente a outros crentes. Encontre maneira de tornar-se como Barnabé para os novos convertidos, à fé cristã. Então, Saulo, ele, com a sua reputação manchada anteriormente por ser perseguidor dos cristãos, não vai ser bem recebido. Até os próprios discípulos ali, não vão acreditar que ele tinha mudado, e vai levar ele, e durante ali, Barnabé vai ser o amigo que dá ânimo, que vai andar com ele, que vai orientá-lo e que vai estar ali apresentando ele aos discípulos e falando de como ele pregou ousadamente e falou do amor do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver que nós, como servo do Senhor, precisamos ser como Barnabé. Precisamos ser como aquele que pega os mais novos e caminha com ele, lado a lado, apresentando o Evangelho do Senhor Jesus, orientando em tudo, para que assim nós possamos estar sendo esse amigo que dá ânimo. Muitas das vezes o que nós precisamos é de um amigo que não olhe para o nosso passado, que não fique apontando os erros, as falhas, mas que seja um amigo que vai estar ao nosso lado, que vai estar nos fortalecendo com uma palavra que vai nos dar um crescimento, uma direção, para que nós possamos avançar no reino do Senhor Jesus. Então, seja esse amigo hoje, seja como Barnabé foi o amigo de Saulo, e pegue essa pessoa que precisa, que está com dificuldade, que começou a caminhar, que está sendo perseguido, que estão atirando pedras, e não junte as pessoas que estão, muitas das vezes ridicularizando ou até mesmo, apontando o seu passado, mas seja aquele que vai orar, aquele que vai buscar junto, que vai levar essa pessoa. Muitas pessoas que saem, muitas das vezes, da criminalidade, do mundo das drogas, de algo que fazia na vida, todas as vezes, quando ele chega em determinado lugar, ele vai precisar de um amigo. Se a pessoa que não conhecia Cristo ou que está afastado precisa de ter um amigo, para esse amigo discipulá-lo, para levá-lo à casa do Senhor, para poder instruí-lo. Então, que nesse dia você seja como Barnabé,
o amigo que dá ânimo. Porque se Barnabé ali fosse um amigo que não desse ânimo, que pelo contrário viesse apontar os defeitos e erros dele, com certeza, né, ele não estaria, né, ali, não teria muito mais difícil. Não que foi fácil, mas quando temos um amigo que dá ânimo, fica mais fácil caminhar. Então, que você seja esse amigo nesse dia, que você fique com essa palavra, em nome de Jesus.